Boa noite aí a você do Instagram. Como vai? Hoje é sábado, 22 de agosto de 2020. Nós estamos em uma jornada de 12 lives com o tema Volte a Viver. Após um período de isolamento intenso, de pandemia, eu quero dizer para você que é hora de voltar a viver. Como assim, Kátia? Porque algumas pessoas, alguns memes, compartilharam, conversaram, deixaram entrar no coração que 2020 era um ano perdido, que 2020 era um ano que deveria pular para 2021. Bem, eu não sei qual foi a sua realidade deste período, eu não sei quais foram as suas perdas, isso é um fato. Sei de algumas empresas, trabalho e acompanho algumas, mas seja qual for a sua dor, a sua história, qual tenha sido a sua perda, eu quero dizer para você que é necessário voltar a viver. A dor, muitas das vezes, ela é inevitável, mas o sofrimento é uma opção sua. Então eu estou te convidando, estou compartilhando com você nessas lives que já está chegando ao final de uma série de 12, a convicção, a minha fé, a minha certeza que não existe um caminho melhor na vida do que voltar a viver. E eu sei o que são perdas. Eu sei o que são fechar ciclos e abrir ciclos. Não estou falando para você de algo que eu não sei, que nunca experimentei. Sim, sei o que é perder ente querido. E quero te dizer que perder entes queridos, fechar a empresa, não ocorre e não acontece no mundo só em período de crise ou de pandemia. Acontece no dia a dia. Certo que uma pandemia, um isolamento como este mundial acirra situações, mas a vida precisa prosseguir. Eu mesmo já perdi um esposo de uma fatalidade. Eu já tive momentos dificílimos na empresa de turismo. Eu já cheguei a suspender a operação. Eu já cheguei a ter que negociar quase à beira de uma falência. Mas já ergui, já tive aí por 24 anos no mercado. Então eu quero dizer para você que a nossa vida é cíclica e que, acima de tudo, o que passou serve de aprendizado, de amadurecimento, e que é necessário prosseguir a vida. É necessário prosseguir com mais maturidade, com mais consciência, pegando e aproveitando o que errou, porque errar não é apenas humano, errar é necessário para que você vá para o próximo nível. Seja bem-vinda, Evite, seja bem-vindo aí, Mazen, boa noite. Mas observe, persistir no erro, sim. Aí vamos dizer, como se diz aí, burrice. A Keila já está entrando, já vou convidar a Keila. Tudo bom? A Keila é a minha convidada desta noite, a minha colega de turismo, a minha parceira de negócios, muito antes deste intervalo. E nós temos um bate-papo. Mas eu estou te dizendo por que eu desse tema, Volte a Viver. Porque eu quero dizer a você que é necessário voltar a viver. Faltam 5 meses para o final do ano. Faltam 5 meses para o ano acabar. E eu acredito que é possível você viver coisas extraordinárias. Eu acredito que é possível você viver sonhos grandes. Eu acredito que é possível você refazer a sua vida. Então, vamos ficar na fé, na força e na coragem, que vai dar tudo certo, tá bom? Então eu vou aqui convidar a Keila, que é uma colega de anos, e nós estamos aqui acreditando que temos uma história para contar para você, tá? Mas antes de eu convidar a Keila, um minutinho aí, Keila, na sua solicitação, eu quero ler para você um versículo, capítulo da Bíblia, em Eclesiastes 3, que diz o seguinte: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Há tempo de plantar e há o tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar, tempo de apertar, tempo de buscar, tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora.
tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Debaixo dos céus há tempo para todas as coisas. É o livro de Eclesiastes, o livro de sabedoria, também escrito por Salomão. Eu quero dizer para você que hoje este versículo, este capítulo, que não foi só um versículo que eu li, ele se faz muito presente na história que eu quero compartilhar com você hoje. Eu sou uma mulher de fé, uma mulher de crença muito convicta de que Deus é real, é verdadeiro e que Ele tem um norte na minha vida. E eu sempre desejei os caminhos que pertencem a Ele, no sentido de que Ele tem um plano melhor, mas que as ações assertivas e ouvir a voz dEle depende de mim. Então, eu quero aqui completar essa história com a minha amiga Keila, que eu vou convidá-la agora. Mas guarda isso no teu coração. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para realizar, há momento certo para realizar todas as coisas. Que tradução maravilhosa. Keila, seja bem-vinda. Você vai ouvir uma história. Você que estará aqui conosco vai ouvir. Estamos juntos para compartilhar. Porque a nossa vida, a minha e a sua, elas são feitas de momentos de agora e que fazem uma história. E eu e Keila temos uma história para compartilhar hoje, não é verdade, Keila? É verdade, minha amiga. Gratidão, amiga, por mais uma vez estar aqui nessa live comigo. Muito dessa bom. vez de uma forma exclusiva, só eu e você. Verdade. As outras verdade. você teve participação. E essa live é nossa. Tudo bom, Keila? Boa noite. É verdade. Muito boa noite, E minha aí, amiga. melhorou Muito boa noite a todo mundo que está aí melhorou nos a assistindo. internet. Minha Teve internet amiga tá sua boa perguntando hoje. cadê a Keila? Tô aqui. Eu estou sabendo que São Paulo está muito frio. Estou vendo você aí de Ó, casaco e de tudo. tô bem agasalhada. Tá muito frio. Faz tempo que a gente não viu um frio assim. Você está muito elegante. Eu quero dizer que aqui em Lauro de Freitas, Salvador, Bahia, o dia foi de calor, foi sol lindo. Está aqui, eu estou no ar-condicionado, mas está tudo certo. O interessante é que Menina, o nosso... aqui foi o dia inteiro chuva. À tarde deu abrir um pouquinho o sol, mas muito frio. Interessante. Interessante como o nosso Brasil é tão grande. E É não verdade. precisa ir tão longe, não. Salvador, aqui, eu estou na região metropolitana, Lauro de Freitas. Às vezes aqui chove e Salvador não. Mas vamos para o ponto da nossa história. Keila, o pessoal está na expectativa. Eu já fiz aqui uma introdução, o pessoal quer saber qual é a nossa história, qual é a nossa novidade de hoje. Bem, Keila, vamos começar do começo? Vamos? Vamos. Bem, eu me chamo Kátia Oliveira. Tempos atrás, eu fui mais conhecida por Kátia Rejane, tá? Abri uma empresa de turismo jovem, ainda com 21 anos. Tá? Continuo jovem, mas eu era mais jovem. E neste período eu abri uma empresa voltada para o turismo religioso, turismo evangélico, teve o rótulo de número 1 do turismo evangélico. E nessa caminhada da vida de agências de viagem, trabalhando com turismo para a Terra Santa, eu conheci a Keila, que aí ela vai dizer depois em que ano exatamente eu conheci a Keila. Quando eu conheci a Keila, que ela estava ingressando no turismo nesta área para a Terra Santa, eu já trabalhava com turismo para alguns líderes de pastores evangélicos, naquela época muito forte mesmo os evangélicos. Depois trabalhei algum tempo também para católicos. O importante é que é o chamado cristão. É o cristão que quer subir. É o cristão que quer subir a Terra Santa. É o homem de fé, a mulher que crê nessa palavra, nessa história, que quer pisar naquela terra. Então, eu conheci Keila, nós fizemos algumas parcerias juntas por alguns meses, outros anos. Depois, Keila teve um intervalo na vida dela que disse assim, eu quero suspender o turismo. E Keila foi trabalhar com outros negócios, foi muito bem sucedida. Tivemos alguns encontros em São Paulo, fora do turismo, porque a amizade ficou, o respeito, a admiração por Keila ficou. Estamos aqui. E ali ela compartilhando o que ela estava fazendo na época e cresceu, frutificou, porque é uma baita de uma gestora, de uma empreendedora,
é uma baita de uma mulher que onde coloca a mão prospera. E Beijo. aí, Keila contando para mim ali em uma convenção que eu tinha ido a São Paulo de um outro produto que eu trabalho, que eu sou também mega empreendedora de vários ramos. Eu estava ali de uma feira, de uma convenção de outro negócio, sem ser turismo, e Keila foi tomar um cafezinho comigo. E assim a vida prosseguiu. É Eu verdade. abrindo outras frentes de trabalho, além do turismo, naquela época, e Keila, naquele momento, estava totalmente fora do turismo. Mas Eclesiastes diz para duas mulheres que creem em Deus, para duas mulheres que creem em destino profético, para duas mulheres que creem que nada é por acaso, É Deus verdade. sempre tem o melhor após uma curva. O fim de uma curva não é um desastre, o fim de É uma curva de verdade. um obstáculo é a surpresa de Deus. Eu Então, creio. o que aconteceu para deixar aquele entrar aí? Em 2019, 2018, após 23 anos de operação ininterruptas, mesmo com picos e vales, com altos e baixos de empresa, neste Brasil querido, eu resolvi suspender a operação do turismo e me dediquei a 2, 3 anos intensos de estudo, abrindo mais uma frente de trabalho, de realização na minha vida, que é o coach. O que completa muito a minha missão de vida, porque é trabalhar com pessoas também. Hoje eu já fiz 2 atendimentos de coaching. Hoje, 22 de junho, só quero falar junho, 22 de agosto, sábado, eu já fiz 2 atendimentos. E é algo que realmente tem muito a ver com o meu propósito de vida também. E aí, nesse período de pandemia e isolamento, eu aperfeiçoei, desenvolvi 2 programas de coach, um chamado Programa Mulher em Superação, outro é um método que eu vou lançar daqui para o final do ano, não vou falar agora. E neste período dessas lives que nós estamos Volte a Viver, meu coração reacendeu para retomar na área do turismo, voltar a fazer caravanas para a Terra Santa. E eu tinha recebido, o ano passado, em dezembro, uma palavra de 2 líderes, um mentor muito forte na minha vida, que eu não deveria deixar do nada, vamos dizer assim, abandonar, deixar de fazer caravana. Que eu deveria ter parcerias, que eu deveria ter uma gestão de equipe e tocar, porque know-how não se joga fora. Ele dizendo para mim, ali nos Estados Unidos. Em dezembro, quando passamos um tempo. Mas tudo tem um tempo. E eu hoje estou aqui conversando com Keila sobre turismo, porque a gente tem esta afinidade. Keila hoje voltou para o turismo, saiu de onde estava, e aí ela vai lembrar o ano que a gente se conheceu, ela vai lembrar o intervalo que ela deu, ela vai contar esse pedacinho para que a gente prossiga aonde é que as nossas histórias voltam a se encontrar. Aonde é que os nossos propósitos voltam a se encontrar. E aí eu só pego agora um gancho para dizer para você muito grande. Eu já sabia que pessoas que passam pela nossa vida podem ser anjos. E o coach me ensinou mais ainda o poder das conexões. Então, quando as pessoas passarem pela sua vida, pessoas que estão hoje na sua vida, atente. Atente se ela não é um anjo enviado por Deus. Atente se ela não é uma conexão que depois vai abrir portas para você, ou de negócios, ou de uma boa amizade, ou de uma boa influência. Então, Keila é uma das conexões e anjos que Deus nos uniu. É Keila, um verdade. beijo. Eu já falei Beijo. muito. Conte agora a outra parte da história que se encaixa. Eu entrei no turismo, minha filha tinha 1 ano e meio. Então, exatamente há 15 anos atrás, eu estou no turismo. E eu comecei no turismo, eu entrei assim, foi muito por acaso. Por quê? Meu pai foi ser consagrado apóstolo em Brasília, né? No final do ano, no final de novembro de 2005. E ele queria organizar uma turma para ir para o apostolado, para a unção de apostolado dele. E eu acabei organizando, né? Filha de pastor, pastora, sempre fui muito para frente em tudo que eu fazia, sempre muito empreendedora. Organizei um grupo. E eu a organizei por uma operadora aqui do Brasil, muito conhecida no Brasil. E eles viram toda a minha organização, como eu trabalhava, como que eu fazia, e me convidaram para trabalhar com eles, para
ser uma das funcionárias dele, mas com diferencial de horário e de que eu pudesse sair para poder captar cliente, porque eles sabiam do potencial que eu tinha, né? Com uma semana eu montei um ônibus. E naquela época, assim, 2015, montar um ônibus era uma coisa show. E investiram, né? 2005 não, 2005. E aí investiram em mim, eu fiz vários cursos por essa operadora, trabalhei com eles uns 2 anos e Deus abriu a porta de eu começar a ter a minha agência. E aí eu conheci uma pessoa muito importante, né? O nome dele é Rogério Severino, um amigo assim. Hoje ele trabalha na área de saúde. Minha irmã trabalha com ele, para você ter uma ideia. E Rogério Marques hoje é o nome dele. É Rogério Marques Severino. E ele me ajudou a abrir toda a documentação da empresa. Ele era piloto de avião, ele trabalhava nessa área do turismo, me deu um norte. E ali eu comecei. Então, em 2007, eu já estava com a empresa. E eu fazia só turismo nacional. Em 2009, eu te conheci. Ah, eu sabia que a data você tinha. Eu vou anotar aqui. 2009, e um café no aeroporto de Guarulhos. Isso mesmo. E aí, eu sempre acreditei que quanto mais parcerias você tem, maiores são os crescimentos. E naquele ano de 2009, entre 2008 e 2009, estava uma grande parceria no turismo começando a acontecer, que era a Decolar, que ela juntou várias empresas, ela se uniu a várias empresas, né? Gol, TAM, e montou um website para vender, assim, passar na frente de todo mundo no turismo. E aquilo me inspirou. Eu falei, eu vou começar a procurar conexões. Eu vou procurar, porque eu sozinha eu não vou conseguir, eu não vou saber fazer. E eu tinha esse entendimento que eu sozinha eu não ia conseguir. E aí eu fui atrás de você, eu te liguei e falei, olha, eu gostaria de vender, eu não sei fazer turismo em Israel. Eu sei que você tem... Eu já estava com 12 anos de empresa, eu fiz a conta aqui. 1996 foi o ano que eu abri minha empresa. Quando nós nos conhecemos em 2009, já tinha 12 anos operando para a Terra Santa. E 12 anos para nós é um número muito forte, né? Isso que eu achei aqui. Assim, não é à toa que eu sou uma... As nossas conexões sempre elas foram atreladas ao nosso nome ou a anos. Eu acho coisa mais incrível. Vamos aí, um ganchinho. Porque é o seguinte, hoje, para eu procurar uma identidade forte no meu nome, além de eu puxar o Oliveira, que é uma identidade forte, que isso aí é outra live, outro assunto, eu botei o número 12. Porque é 12 de Jesus, são 12 princípios, são 12... Né? Eu e aí, também 12. 12. E na época, eu usava, como eu disse no início da live, você que não pegou os 10 minutinhos que eu já entrei direto no assunto, meu nome era Kátia Rejane, com K. E o nome da minha empresa era Turismo Kátia Rejane. E naquela época havia uma direção no meu coração, que as minhas maiores conexões estariam naquelas letras, no K e no R. Então, quando eu conheci Kelly, que ele é uma legítima com K, eu não era uma legítima com K. Eu era uma K fantasia. O meu legítimo é com C. Mas isso é uma outra live, é uma palestra que eu estou lançando, é um e-book que eu estou lançando sobre a influência do seu nome na identidade. Fica aí só a deixa, para conhecer depois a minha história de Kátia Rejane e Kátia Oliveira. É verdade. Então, quando eu e Keila nos conhecemos, tivemos indicação do nosso mentor, apóstolo Renê Terranova, que era para quem eu já trabalhava, então nos validou. Keila com K, eu já gostei. Era um ano 12, como ela está dizendo, e é uma pessoa aberta, ensinável. Eu já posso dizer de cara que uma das coisas que eu admiro Keila foi a humildade dela em dizer assim, eu não sei fazer, quero comprar da sua mão, me ensine. E ali ela chegou buscando parceria como poucos que eu conheci até hoje. Eu assumi que eu não sabia. Eu estava começando, né? Eu era muito nova, né? Então eu estava começando. E eu sempre tive, eu acho que
isso a gente tem aprendido muito, né? Fazendo coach, fazendo curso. As pessoas estão aprendendo a valorizar a mentoria. E eu já valorizava isso. Há muitos anos valorizo. Eu acho que pela criação que eu tive, né? Por ser filha de pastor, de estar sempre na igreja. Então, eu sempre valorizei muito estar perto de pessoas que pudessem me ensinar. Eu acho que o que mais me prendia a você é que você podia me ensinar. E você não tinha problema em ensinar. Verdade. Né? Porque eu falava para você assim, ó, e a gente sempre foi muito claro uma com a outra. Quando você não gostava de algo ou quando eu não gostava, a gente nunca nos ofendemos, mas a gente sempre foi muito clara uma com a outra. Verdade. E aí eu comecei a prosseguir, comecei a fazer as caravanas, nós crescemos, né? E em 2015, eu tive uma grande decepção no turismo, uma imensa decepção. Fiquei muito chateada com algumas situações que aconteceram com pessoas que eu confiei, né? Sim. E aí eu disse assim, não quero mais. Assim, eu fiquei decepcionada. Olha o que uma decepção faz na vida da gente. Eu fiquei totalmente decepcionada com o turismo e eu falei, não quero mais. Eu vou buscar outros campos, vou buscar outros meios, eu vou buscar outro rumo para minha vida. E eu não tenho preguiça de trabalhar, vou aprender tudo de novo. E eu fui atrás de uma amiga que trabalhava dentro de uma indústria. Eu moro em São Paulo, então aqui tem muitas indústrias. E eu falei para ela, eu não sei o ofício, né? Que era uma indústria de fios e cabos. Eu não sei, mas eu aprendo rápido. Eu tenho certeza que eu aprendo rápido. E eu fui aprender todo o ofício dela, tudo que eu estava fazendo. E eu fui trabalhar com ela sem ganhar nada. Sem salário, sem nada. Eu queria trabalhar, eu queria aprender. E eu falei para ela, me dá uma chance para me mostrar o que eu posso agregar. E eu comecei a trabalhar, comecei a me envolver com 1 mês e meio junto com ela. Ela me fez uma proposta, olha, vem trabalhar comigo. Você já provou que você aprende rápido. Eu fui de graça, amiga. Fui, ó, cara de pau que Jesus me deu. Não, Kelly, isso não é cara de pau. Isso é a mulher que sabe o seu valor. E o preço está abaixo. Primeiro vem o valor, depois vem o preço. Então, você primeiro mostrou o seu valor para depois você avaliar algum preço que a gente chama, onde você estava de salário, de remuneração. É verdade. E aí, fui trabalhar com eles e lá eu fiquei quase 4 anos, né? O ano passado, 2019. E foi promovida e cresceu. Cresci muito. Fale um pouquinho aí. Eu passei por todos os setores da empresa. Então, eu comecei eu fiz comercial na área de vendas. Eu aprendi a fazer notas internacionais, porque a empresa trazia importação, então eu sabia fazer nota internacional. Eu trabalhei no financeiro, eu trabalhei no crédito, eu trabalhei na cobrança, eu trabalhei dentro da expedição para saber como que o produto chegava até o cliente. E até entrega eu fui fazer uma vez para um cliente. Porque não tinha quem entregasse, não tinha carro. Eu falei, põe essa bobina aí no massaveiro que nós tínhamos e eu fui fazer uma entrega para o cliente. Então, eu vi todos os processos da empresa, eu aprendi. Porque essa gestora, ela queria me ensinar. Ela queria que qualquer parte da empresa que houvesse falha, tivesse alguém que soubesse fazer o processo. E eu aprendi. E essa empresa ela foi comprada por uma multinacional gigante em Minas Gerais. E aí, nesse processo, eu fui para essa multinacional, comecei a me desenvolver. E aí apareceu um amigo em comum que nós temos, chamado Maz. Mas antes de você falar aí do nosso amigo, antes de você falar do nosso amigo Maz, eu quero lhe validar, Keila. Porque a última vez que eu estive com você, eu falei com você nesse assunto, você tinha sido promovida a gerente do setor? Supervisora. É isso? Supervisora. Então, uma pessoa que começou, eu quero dar esse gancho para o empreendedorismo, uma pessoa que sabe do seu valor, da sua capacidade, uma pessoa que não tem preguiça para trabalhar, que tem garra, que quer inovar na sua vida, faz o que ela faz. Olha, deixa eu ficar aqui, nem que seja de graça, só para eu aprender o ofício, só para eu aprender um ofício, porque ela sabia que com 1 mês lá bem dado, ela ia fazer o que aconteceu. Chamaram ela, contrataram ela e ela cresceu.
quando o Keila começou a me mostrar isso, eu me emocionava. E eu ainda não era uma coach voltada para business como eu sou hoje. É Então, verdade. eu tenho, assim, o maior valor por você dobrado, porque você é desse tipo. Olha como ela disse, ela passou por vários setores. Keila, eu já tive empresa com 14, 15 funcionários para a gente pedir a um na época, da época dos bilhetes, para ir levar um bilhete ali para um cliente. Não fui contratado para isso. Para É. pedir. A copeira faltou uma certa vez, a empresa estava cheia de clientes, aquele período de pacote, eu pedia um ou outro para fazer o cafezinho. Para alguns isso era humilhação, tirar uma nota. Então, Eu a nunca pessoa tive que, problema. a pessoa que mais cresceu na minha empresa, que eu vou dar o nome dela aqui, se chama Alessandra, porque ela fez como você. Eu a conheci na Eu igreja, lembro da Lê. passando por um momento difícil, chamei ela para trabalhar comigo como apoio emocional, como presença, como ocupação. Uma menina que era atendente de McDonald's, não menosprezando o McDonald's, mas estava ali numa função bem simples. E a menina ficou minha secretária, depois foi para o marketing, tomou curso de marketing, depois foi para vendas, tomou curso de vendas, foi para São Paulo tomar curso do IATA, juntamente com o gerente financeiro. Ela passou por todos os departamentos da minha Show. empresa. Ela sabia mais coisas do sistema do que eu. A Alessandra ficou comigo quase 15 anos, mas porque ela tinha esse seu perfil. Ela quis todas as áreas, passou por todas, no final disse, eu não quero vendas. Eu gosto dos bastidores, me deixe no administrativo. Aí depois a empresa, no momento que ela cresceu muito, ela foi supervisionar os grupos. E aí entrou uma outra pessoa que assumiu a gerência financeira da minha empresa. Então fica aí a dica para o empreendedorismo. Mas, voltando ao gancho de Keila, em 2019, ela reconheceu um amigo nosso em comum da época. É Só que, verdade. Keila, antes da gente entrar nesse assunto específico nosso, que o Mazi é do turismo da Jordânia, você soltou uma frase e fez reticências. Você disse que em 2015 você teve uma decepção. E você fez, olha o que uma decepção faz com a gente. Fala um pouquinho, o que é que uma decepção fez com você quando você tomou aquele forte impacto que eu acompanhei, aquele forte impacto emocional. O que foi que aconteceu com você, com uma pessoa que amava o turismo? Então, por me decepcionar com as pessoas que estavam ali tão próximas de mim no turismo, eu não, eu me retive a não ficar falando. Eu me fechei. Eu poderia derramar veneno para tudo que é lado, destruir tudo que eu tinha à minha volta, mas eu me fechei e fiquei calada. E eu pedi ao Senhor que Ele fosse o meu advogado naquela situação. Porque, porque dentro de mim havia uma decepção muito profunda com pessoas. Porque eu sempre confiei muito em pessoas. Não sei se você entende isso, Kátia. Você me Entendo. falava isso, Keila. Cuidado, nem tudo que falam nem tudo que é correto, é aquilo mesmo. A pessoa te promete algo, talvez ela não vai cumprir. Calma, vai com calma. Eu era muito afoita. Então, quando eu tive essa decepção, eu me calei. Porque eu falava muito, eu me expunha muito. Em 2015, eu ainda estava muito menina, eu era muito imatura nessa área. Então, quando eu me vi naquela situação, é como se eu fosse uma bexiga, sabe? Eu murchei. E E o que mais? eu não poderia continuar com algo que eu amava tanto, que era o turismo, sem o brilho que eu tava mais, entendeu? Então, por isso que eu fui buscar outros. Eu não me senti mais útil aonde eu estava. Keila, a decepção, ela nos bloqueia. Você se esforçou muito, humanamente, para não derramar o veneno, usando a sua frase, devolvendo as suas É palavras. verdade. Você se esforçou muito como cristã para não propagar dissensão, mas você se bloqueou e se fechou para algo que sempre foi o seu sonho, que sempre foi a sua motivação de trabalho, que sempre foi o seu brilho. Você fazia turismo religioso igual a mim, com muita fé, com muita paixão. Mas quando as decepções são além da nossa maturidade daquele momento, só nos resta duas opções. Ou amargar um caminho, ou se fechar,
se bloquear, depende do nível, e se calar. E é o que eu e você fizemos por um tempo. Eu fiz. Você por um tempo se calou em alma, corpo e ação. Você calou a sua alma. Não, foi muito engraçado, porque É eu sumi. isso As que eu pessoas quero não dizer. sabiam Você onde eu sumiu estava, de não sabiam que eu estava tudo. trabalhando. Você sumiu de tudo. Você calou a sua alma. Você calou a sua imagem. Isso mesmo. E você calou a sua ação daquilo que você mais gostava. E você foi buscar uma outra válvula de escape. Mas como você tem esse lado de empreendedorismo, como Deus olhou seu coração, sabendo que a dor era muita naquela época, Ele te fez prosperar onde você estava. Isso é a prova do homem e da mulher de Deus. Onde você põe a mão, a gente prospera. Amém. Somos dois. Onde nós pomos as mãos, nós prosperamos. E se destaca, né? É incrível. Quem tem essa luz dentro de si, aonde ele está? Amiga, eu podia fazer o café. Podia fazer um cafezinho. O meu café era bom. Não sei se você está entendendo. Eu podia lavar um banheiro naquela empresa, porque eu já fiz café, eu já lavei banheiro, eu já fiz mudança. Eu já passei final de semana na empresa fazendo arrumação de computador. Eu fazia, mas eu não fazia por obrigação, mas eu fazia porque eu queria ver o negócio funcionando. Eu queria ver a engrenagem funcionando. E eu fazia, mas eu fazia bem feito. Tudo que eu pegava para fazer, eu fazia bem feito. Keila, quando nós passamos por algo que pode ser, em certas circunstâncias ou alguns detalhes, injusto, ou decepcionante, ou bloqueante, ou de bloqueio forte emocional da nossa alma, todas as pessoas que não fazem disso uma tempestade de copo d'água e tomam algumas atitudes que eu considero prudentes para aquele momento, como essa sua de ter que se calar, certo que a sua ação naquele momento ela foi extrema, mas proporcional ao tamanho da decepção. Vamos lá. E aí, nós ficamos sem voz. Eu já passei por uma experiência dessa, um dia de decepção tão grande, literalmente, eu criei um nódulo aqui, fui para a médica disse, isso é travamento de quem tinha que dar um grito e não deu. É esse calar da voz emocional. Então, existe o emocional, existe o bloqueio da alma e da ação, mas é onde nós queremos chegar agora, que eu li início de Eclesiastes para você que entrou na live depois que já tinha iniciado os 10, 15 minutos, eu li Eclesiastes 3, que diz na tradução da Bíblia de King James, diz: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre o tempo apropriado para o propósito debaixo dos céus. Então, Keila suspendeu o turismo por um tempo e foi trabalhar nisso como refúgio, mas foi o momento que Deus precisava para trabalhar o coração e a alma de Keila. Eu tive o meu momento... Eu precisava amadurecer, amiga. Também. Você que está dizendo, eu já achava você madura, eu acho que você precisava ser curada. Mas eu entendo amadurecimento quando você quer dizer, Keila, porque quando a gente amadurece mais um pouco, nem críticas nem elogios nos abatem. A gente consegue saber qual é o nosso valor e prosseguir independente de. Ok? Não que as validações e os elogios não sejam bons, mas eles não... Para você ter uma ideia, eu não tinha faculdade. E para entrar no cargo que eu estava e crescer do jeito que eu queria crescer na empresa, eu tinha que fazer uma faculdade. E eu fiz. Então, assim, com a idade que eu tinha, acima de 35, eu vou fazer faculdade. Eu fui fazer faculdade, eu fui estudar. Então, eu comecei a estudar, comecei a fazer curso, eu fiz coach, eu fiz vários cursos e fiz faculdade. Uau! Mas, com tudo isto que Keila fez, Keila sempre gostou muito do turismo. E aí é por isso que eu puxo de volta esse versículo. Eu, por um momento também desgastada, querendo algo novo que renovasse o meu ânimo como pessoa, como cristã, como propósito de vida que sempre foi conexão com pessoas. Eu olho hoje para a minha história, que ele vejo eu com 17 anos sendo líder de jovens. Então, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Eu sempre entrevistei pessoas, adolescentes, jovens com problemas. Eu sempre me vi envolvida com problemas, tratando os outros e Deus me tratando.
Sempre. Fiz serviço social, profissão ligada a isto. Fui para o turismo, tinha que atender cliente, tinha que trabalhar com sonhos, tive que trabalhar por trás de bastidores de várias igrejas, e aí você conhece todo um outro mundo de todas as amplitudes. Verdade. Então, tive também minhas decepções, talvez como Keila, assim, não cheguei a me bloquear, mas eu estava como que buscando um renovo. Sabe quando você precisa de um renovo na sua vida? Sabe quando você precisa de uma conexão com um propósito que lhe refine, que lhe dê uma nova paixão, voltar um primeiro amor de trabalho? Foi assim que eu me vi no ano 2017, 2018. Me sentindo como que cansado onde eu estava e querendo um fôlego novo. E foi quando Deus aproveitou este período, me apresentou o coach integral sistêmico, porque com toda a referência aí não é qualquer coach. O coach integral sistêmico, ele compreende você, como eu creio, corpo, alma e espírito. E ali foi um tempo de autoconhecimento para mim, de muita maturidade, de muita quebra de crenças limitantes, de muito potencializar do meu verdadeiro valor, da minha verdadeira capacidade. Eu, como vocês, fui uma mulher já desde cedo empreendedora, conquistei muito. E sabe o que eu descobri, Keila? Que eu não conquistei ainda nem um terço do que eu posso, do que Deus tem para mim. Glória a Deus. Eu Então, creio. então, Keila em 2019 reconectou. 2019, o ano passado, ela reconectou com o Mazen, que é o que ela vai contar, enquanto que ela compartilhou a novidade dela e eu compartilhei a minha. Keila, estou suspendendo o turismo, estou indo para o coach. Foi um ano de estudo, um ano de mergulhar em mim e em todos os processos que eu reconheço que uma pessoa que quer trabalhar com outras pessoas precisa passar por um processo dentro de si. Amém. E aí, hoje estamos aqui, agosto de 2020, com algumas conexões em comum para reconectar. E aí, o que aconteceu em 2019? E aí, em 2019, eu recebi um convite dele, né, do Mazen, para voltar para o turismo, para trabalhar com ele, com uma proposta muito boa, né, de criar uma marca, de fazer com que a empresa fosse impulsionada. E eu mergulhei de cabeça. Eu falei, então vamos. Não tenho medo de trabalho. E nós começamos a reestruturar a Tágina, né? Fazendo todo esse desenvolvimento. O que significa Tágina? Tágina quer dizer coroa. O cliente é a nossa coroa. Uau! E aí a gente começou a trabalhar, né, nessa área de conexão da empresa, internet. Começamos a voltei a fazer as caravanas, né, para Terra Santa. E aí acontece esse boom, né? Paramos tudo. Parou, o mundo parou. Mas a gente não parou, né, minha amiga? Porque uma das conversas que nós tivemos, e eu lembro muito bem, logo que aconteceu, começou toda essa pandemia, eu te liguei e falei, Kátia, o que eu vou fazer agora? Abrir mão de estar trabalhando numa indústria certinha para voltar para o turismo. O que Deus quer falar comigo? O que está acontecendo? E aí você falou para mim assim, amiga, estuda. Usa o tempo ao seu favor, nunca contra. Vai estudar os seus clientes, estuda mercados novos. Tudo que você está fazendo no seu mercado, faz sua listagem de cliente, manda mensagem para eles. Porque isso vai passar. Foi. Não, a nossa cabeça, assim, 2, 3 meses passa, amiga. Setembro a gente tá. Setembro para outubro a gente tá indo para Israel. É o que vocês estavam falando. Você lembra? Lembro muito bem. Foi um sábado, foi um domingo pela manhã, foi uma conversa longa. Me lembro. Foi. E você falando e eu anotando. Porque eu fiz 42 anos esse ano. Eu acho que até Jesus me levar. Eu não quero morrer, não. Eu quero que Jesus me leve. Eu vou estar aprendendo. Sim. Eu sempre. Sim. Eu vou estar. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu sou a média das pessoas com quem eu convivo. Eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo. Então, assim, eu decidi conviver com pessoas inteligentes. É algo que eu decidi. Eu seleciono. Eu sou muito seletiva mesmo.
Ainda mais depois de uma grande decepção que eu tive. Então, eu comecei a selecionar as pessoas com quem eu convivo, com quem eu converso, com quem eu peço opinião, ajuda, né? Lógico que os meus pais sempre foram os meus mentores, sempre cuidaram muito de mim em todas as áreas. Meu pai sempre foi muito aberto para falar o que ia, o que não ia. E, ó, antes de falar sobre essa conexão com a Tágina, eu fiz uma declaração. Como eu falei, eu me excluí. Então, assim, eu não ia mais em congresso nenhum evangélico em São Paulo. Eu evitava. Gente, eu vou falar isso com todas as letras. Eu evitava qualquer lugar que alguém lembrasse de mim no turismo. Eu evitava. Foi um trauma na minha alma, assim, ao ponto de eu Isso, não eu já ia querer ver as dizer. pessoas. Keila, o seu impacto emocional foi muito grande. Foi. E o seu bloqueio não foi pequeno. O seu bloqueio Não. foi grande. Quando eu te vi em São Paulo, que eu valorizei toda essa sua trajetória no outro lugar, com todo respeito, e agora mais ainda no seu emocional já mais tratado, mas eu sabia que o outro lado estava ainda sangrando muito, ainda doía muito. Muito. E É? aí, eu não ia para os congressos, porque eu queria evitar o meu apóstolo, que é o apóstolo René. Eu não queria ver ele, não queria olhar para ele. Eu evitava estar perto, eu evitava os congressos, eu evitava qualquer coisa. E nós estávamos próximos de um congresso. Eu comecei a trabalhar na Tágina no dia 3 ou 4 de julho. E em junho ia ter um congresso em São Paulo, que todos os anos tem. E a minha mãe e meu pai insistindo, vamos. Eu falei, eu não quero ver ninguém. Todos os anos eu falava, eu não quero ver. Eu não quero que as pessoas me perguntem onde eu estou. Eu não quero dar satisfação da minha vida. Eu não quero dizer o porquê que eu saí do turismo. Isso tudo são atitudes lindas, maravilhosas. Não. São atitudes de alguém que está ferida. Machucado. Machucado, né? Totalmente machucado. Mas, você tem uma ideia, Kátia? mas a cura para aquele que escuta a voz de Deus, mas a cura é o cheiro das águas. E aí, o que foi que aconteceu nesse congresso que não a live vai passar? Antes do congresso, eu quero declarar uma palavra. E eu falei assim, eu não podia tocar no assunto que eu chorava de raiva. Não era um choro de... Sabe o choro de José? Que deu para se ouvir todo, aquele choro de raiva, de ódio, de ira. Eu tinha esse choro dentro de mim. Era um choro que amargava dentro de mim. E minha mãe falou, vai. E aí eu falei para ela assim, eu fiz a seguinte declaração. E por esses 4, 5 anos que eu fiquei nessa empresa, eu nunca tinha declarado isso. E aquele dia eu declarei numa sala com a minha mãe. Era uma sexta-feira, o congresso ia ser num sábado. Eu declarei assim, seria um sonho voltar para o turismo. Tinham várias pessoas ali naquela sala e eu declarei isso. Saiu da minha boca, da minha alma saiu isso. É um sonho voltar para o turismo. Você acredita? Acredito. E a minha mãe falou assim, então dê um primeiro passo. Enfrente as pessoas que você tem medo. Isso. E aí eu fui para aquele congresso. Não vou mentir para você. Não recebi nada. Eu estava muito ainda machucada. Saí antes de terminar. Mas muitos vieram, cumprimentaram, conversaram, tal. Mas a palavra foi declarada. A semente foi lançada aquele dia. Porque eu acho que a minha alma desejava, mas eu não tinha coragem de falar. Então, quando o Mazen veio com a proposta de eu voltar para o turismo, eu lembrei daquela palavra. Eu lembrei, porque assim, a minha conversa com o Mazen foi, ele tinha lançado um post procurando pessoas para trabalhar para ele na Jordânia. E eu não sabia que era Jordânia, para mim era no Brasil. E eu falei com ele, oi meu amigo, tudo bem? Essa proposta aí, tá de pé, já conseguiu alguém? Sabe como que eu sou, né? Aí ele falou assim, não amiga, isso aqui é para aqui para Jordânia, alguém que eu quero trazer para cá para me ajudar aqui. Eu falei, aí é um pouquinho longe para mim ir, né? Eu tenho filho, sem marido, não dá para mim ir. E aí a gente começou a conversar. E aí ele me fez uma proposta decisiva e falou, vem trabalhar comigo. Vem, você não vai se arrepender.
E a gente começou a desenvolver todo esse trabalho na Tágina, né? Que agora em julho completou um ano, né? Que nós estamos no trabalho. E eu posso te dizer, amiga, não foi um ano fácil, porque eu acho que nada vem fácil na minha vida. Nunca veio. Foi o ano mais desafiador que eu pudesse escolher para voltar para o turismo. Exatamente. Foi esse ano de 2019 para 2020. Mas foi um ano, Keila, assim, tem sido um ano enriquecedor. Em pronto. conexões, em amizades, né? Tem amigos aí que estão nos assistindo, amigos que vão assistir depois. Eu posso dizer, Deus tem me surpreendido com as conexões que Ele tem colocado no meu caminho. É o ano das minhas conexões. Eu falo isso para aqui em casa, para o meu esposo, e eu falo isso para o Mazen. Mazen, esse é o ano das conexões. É o ano que as conexões que forem firmadas nesse tempo de tanta instabilidade, elas vão ser muito fortes. Keila, você, para voltar para o turismo, mesmo tendo todo o know-how, você precisava aprofundar a sua estrutura. Você precisava aprofundar a sua base. É verdade. Você do seu lado. Então, este um ano que você voltou com uma agência, que está aí com a Tágina, que, como disse você, comigo em março, e não foram poucas conversas nossas, vamos chamar assim, né, de troca de experiência, de mentoria. Eu sempre acreditei, sempre disse que esse mercado ia ser ciclo. Nós só não imaginávamos que ia ser mais do que 90 dias. Mas ok, estamos aí vivendo, sobrevivendo e aprendendo. Então, eu vejo assim, para você e para a Mazen que estão aí nos assistindo, foi um ano, está sendo um ano, já que o turismo de Israel ainda está fechado, principalmente para receber brasileiros, tá certo? Não sabemos se as pessoas poderão subir em outubro, tá? Hoje eu perguntei sobre isso a 2, 3 pessoas. Isso aí pertence a Deus, mas o importante é que a gente está prosseguindo nossa vida. Você e a Mazen estão conseguindo manter a empresa, se estruturando vários networks, como a gente tem conversado. Para quê? Para o ano 2021, quando toda esta ventania do mundo passar, sossegar, você vai estar pronta, apta para expandir, para voar. Então, toma isso como certeza, segura as pontas, Mazen, segura as pontas, porque quem planta na crise, colhe na abundância. É verdade. Quem planta na adversidade, colhe na prosperidade também. Então, permanecemos firmes. Agora, Keila, quero te dizer uma coisa. Como 2 pessoas em comum que fomos desafiadas, fomos mentoradas pelo nosso querido apóstolo René Terranova. Sabe por que você não queria encontrá-lo? Talvez medo. Porque você não queria encontrá-lo, porque você sabia que o olhar dele... sim. Você sabia que o olhar dele, de amor e de misericórdia, iria desatar a sua vida em uma palavra de renovo e de reconciliação. Porque se é uma coisa que o apóstolo René Terranova tem, além de ser pastor apóstolo, é um mentor que desata e que promove vidas. A minha vida, minha empresa de turismo foi desatada, foi muitas das vezes mentoreada por ele e foi arrancada, projetada, para poder arrancada, foi projetada para o Brasil e pelas nações pela boca deste profeta e deste mentor. Então, você não queria encontrar com ele porque o olhar dele ia ser: Keila, volte. As pessoas gostam do seu turismo. Esquece o que passou, deleta as pessoas e volte. Porque, não, Keila, eu vou te dizer uma coisa. Nós só temos 5 minutos. Eu só tenho que terminar de te dizer uma coisa. Diga. Aonde houve a cura? Sim. Quando começou a cura? Nesse ano, eu fui desafiada a ir a Manaus, no Congresso de Honra. E porque nós íamos ter reuniões lá da INSEG, né, para Israel desse ano, e eles convocaram as agências para estarem indo. E eu fui. E lá eu consegui ter um momento só eu e ele. E ali houve a cura. Perfeito. Em dezembro, eu estava com ele, nos encontramos, por acaso, no Intercoach da FCU, que eu fui fazer a minha promoção, meu upgrade de coach lá nos Estados Unidos. Por 2 vezes, 3 no coffee break do corredor, ele me pegava e dizia: por que você não volta para o turismo?
Ele estava com alguma pessoa tomando um cafezinho. Olha aqui minha gente de viagem que mais me levou para Israel e para o Egito. E aí, por fim, no último dia, quando eu disse não para ele, que ele me encontrou, ele pegou com o olho assim, bem de junto de mim, e disse assim: o que te impede de você fazer várias coisas e gerir isto? Eu sou um homem que estou aqui, aí pegou o celular, botou assim na palma da mão, estou aqui com 5 continentes monitorando, mentoreando, instruindo. O que te pede você hoje com sua maturidade, com o coach, com o know-how? Eu olhei para a cara dele, para os olhos dele, aquele olhos assim Como dizer não? que destrava e disse no tempo certo. É, Em eu lembro fevereiro, disso. antes, hein? Eu lembro disso, nós conversamos sobre isso. Em fevereiro, ainda tivemos uma conversa para saber se eu voltava este ano. E eu disse não, ainda não, não é tempo. Eu precisava concluir, fechar esse ciclo do coach e um outro propósito pessoal do meu filho e tal. Então, o que é que eu quero dizer nessa live aqui? Keila, você está no turismo. Você e eu falávamos que um dia eu ainda ia voltar a viajar para Israel, Jordânia, que eu amo mais. Eu amo Jordânia. É Com todo verdade. respeito a Israel, mas eu amo o Rio Jordão do lado da Jordânia. É Eu, lindo! eu amo aqueles lugares lindos da Jordânia ali, que mais já me permitiu fazer um turismo bem privativo. Você sabe disso, eu ali falei que quando eu voltar, eu quero voltar para Jordânia, né? E aí eu quero dizer para você, Keila, quero dizer para quem está nos ouvindo, que a vida é assim. Você precisa É, saber a hora de fechar e a hora de abrir. E mais ainda, o que é que eu tenho aprendido? Nós precisamos saber a hora de reabrir. é Porque verdade. das vezes nós precisamos, e o coach diz isso, para tudo há um tempo de espacionalidade e temporalidade. Assim como você precisou dar um tempo e dar um espaço no turismo, Keila, eu também precisei. E eu quero dizer que você foi uma das primeiras, quando eu comecei com esse tema, Volte a Viver, eu não sabia que uma das coisas que Deus ia fazer era dizer para mim, eu quero que você volte a viver no turismo. Amém. E eu estou surpreendida com que meu coração ardeu de novo, de voltar a fazer caravanas. Deus é Então fiel. foi algo que me surpreendeu nessas 12 lives quando eu comecei a escrever os temas. E eu te liguei no mesmo dia, na véspera do seu aniversário, e eu te Foi. participei. Eu disse, eu vou contar só para aquela que eu sei que ela vai guardar segredo. Por que eu escolhi você, Keila? Porque eu quero voltar com conexão, quero voltar com parceria. E eu quero voltar com parceria com você, com o Mazen. Você está entendendo? Eu não tenho projeção no momento exato de voltar a abrir uma empresa física. Não é isso que está no meu coração. Está em potencializar o meu network, a minha maturidade hoje business e levantar clientes, caravanas. E Amém. nós vamos fazer esse pool, porque a palavra que você disse no início é parceria que conta. É Eu verdade. eu não vou ganhar agora abrindo um espaço físico, funcionário, tudo isso. Vou ter alguém de apoio comigo aqui no meu gabinete, no meu escritório? Vou. Mas nós vamos fazer este primeiro ano de operação é com você. É essa caminhada para recomeço. E o amanhã pertence a Deus, como nós vamos, para onde nós vamos. Mas o fato é que eu fui pega nessa pegadinha de Deus, volte a viver e volte a viver no turismo. Deus é Também, fiel. também, eu não estou deixando nada do que eu conquistei até hoje. Eu só estou ampliando as minhas tendas. Amém. Uma certa vez, Deus me disse que eu era uma mulher de empreendedorismo de 5 negócios. Então, eu quero dizer que eu estou no turismo, eu estou no coaching, eu estou na Junesse, eu estou em aplicações e finanças e negócios com um amigo meu financeiro e estou abrindo uma outra empresa que não vou relatar agora. Então, eu quero dizer que um dia Deus me disse isso. E aí, na última mentoria que eu estou fazendo do Pablo Massal, foi ele que terminou de me destravar da importância de você ser uma business de vários CNPJs. Porque eu também ainda estava com resistência ao CNPJ. E aí eu dizia, para quando? Foi igual a mudança do meu nome, Kátia Rejane para Kátia Oliveira. Será quando? Foi quando o meu pai morreu. Aí Deus disse, agora você pode botar o Kátia com C. Porque quem escolheu Kátia com K foi o meu pai. E aí eu tive esse destravado de CNPJ de múltiplas empresas em maio, foi junho, quando eu estava numa mentoria com o Pablo Massal. Guardei no coração. E aí quando veio esse propósito dessa live, eu ardi
E eu sei de uma coisa, eu gosto de fazer algo quando o meu coração arde. Lembra o que eu disse nessa live? Que eu fechei um pouco o turismo porque eu estava sem fôlego. E eu sou aquele tipo de mulher que eu faço algo por paixão, igual Eu Keila. também. Eu tenho que unir paixão, visão, propósito que dá sucesso. Se eu não tiver um propósito, se eu não tiver uma missão, não enxergar uma missão naquilo, não tiver paixão, não tiver a fé, não vai rolar comigo o trabalho. Então, todos os negócios que eu estou envolvidas e que todos prosperaram e têm prosperado, cada um em um circular, cada um em uma proporção, mexe isso comigo. Então, Junesse também é missão de vida, também tem pessoas, também tem saúde no meio, tudo a ver. Então, eu quero dizer a você, Keila, que estamos juntas. Mazen, obrigada pelo convite. 2021, eu estou voltando sim por Jordânia, tá certo? E vamos conversar, vamos alinhar o pacote, porque Israel, próximo ano, Festa dos Tabernáculos é setembro, e nós queremos estar com o nosso pacote pronto. Vou subir com meu filho, é o bar mitzvah do meu filho, 13 anos. Ele vai voltar comigo a Israel. Só que antes desta viagem, eu ainda vou subir a Israel sozinho, eu já te disse isso. Já falou. Eu tenho saudade dessa terra, eu tenho saudade da Jordânia. Mas quando a gente para estudar Decápole, que a gente vê que aquela terra toda ali era única, eu disse, meu Deus, que sabedoria. Olha, a divisa de Jordânia e Israel é um rio, é uma cerca. Uma coisa só, né? Era uma coisa É uma só. coisa só. Então, estamos juntos. Bem-vinda! Karina, que está aí dizendo que estamos felizes com a notícia. Hoje eu já dei pela manhã, algumas pessoas eu já comuniquei a notícia oficialmente no WhatsApp. E estamos aqui declarando oficialmente aqui no YouTube, no Instagram, que 2021, que até dezembro eu e Keila vamos estar lançando aí os pacotes, tá certo? Fechou, gente. Para 2021. E seja o que Deus quiser, porque se Deus quer, a gente está posicionada. Um dos nossos diferenciais é ter a sede na Jordânia e no Emirados Árabes. Então, eu não ia voltar para o turismo para voltar por baixo. Eu queria voltar ou da onde eu estava, ou mais que eu estava. Estou voltando mais da onde eu estava. Então, hoje nós estamos voltando com turismo e com uma agência com sede tanto na Jordânia quanto no Emirados Árabes. Isso nos dá um know-how muito bom. Agora eu quero dizer uma coisa, é verdade. Você está dizendo uma coisa como empresa, mas Mazen, que está aí completando, eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo Mazen. Já já a gente vai fazer uma live nossa. Mazen, assim como que ele teve decepções, eu sei que você também teve já muitas decepções. É tempo de cura, Mazen, porque Deus quer dar um tempo novo. Esse intervalo, esse hiato que o turismo está vivendo, que os relacionamentos estão vivendo, que Deus, o universo, como você quiser acreditar aí, tá, proporcionou, é para nós revermos os nossos valores. Tem que haver perdão, amor, alguns reconciliação, tolerância, para voltarmos melhores como pessoa. E aí, sendo melhores como pessoa, vamos conquistar mais nesta terra e vamos cumprir nossa missão com mais propósito, com mais nobreza. Amém. Mas um abraço no coração. Não esqueça o nosso café no Hotel Le Meridia, em Salvador, a primeira vez que nos conhecemos. Estamos terminando. Faltam 2 minutos. Keila, ponderações com você. Gratidão. Muito obrigada pela live, pela confiança. Estamos aí. Está lançado já o pacote. Oficialmente a reabertura do turismo comigo também. Amém. Eu quero só te agradecer, amiga. Né? Você participou de várias partes desse meu processo, tanto da saída quanto da volta. Eu só tenho a agradecer a Deus as conexões que Ele nos permite ter, porque eu vejo que tudo é permissão de Deus nas nossas vidas. Tudo é permissão dele. Gratidão, vamos encerrar. Um beijo no coração de todos e vamos voltar a viver. Destrave o que está te bloqueando. Para você que está nos ouvindo, eu e Keila fomos o turismo. E você, o que está te bloqueando? Volte a viver, volte a sonhar. Beijo! Sonhar. Beijo!